categoria ainda. Bom, estamos ao vivo aqui. Bom dia, boa tarde. Anderson, nosso intérprete de Libras, Luciana Nicola Schneider, do Banco Itaú, professor Danilo Santos de Miranda, gestor da área dos SESCs, como todo. Antes de passar a palavra para vocês, até para esperar um pouco as pessoas que vão entrando, eu vou contextualizar rapidamente o que nós estamos fazendo aqui. A gente sabe que o mês de abril é o mês de aniversário da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, 15 anos que merecem ser celebrados, porque essa secretaria, junto com outras ações feitas aqui em São Paulo no passado, como a própria CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, o Conselho da Pessoa com Deficiência, lá de 89, foram sempre iniciativas pioneiras, iniciativas que transcenderem muito o município de São Paulo. Por exemplo, esta nossa Secretaria da Pessoa com Deficiência foi a que estimulou, ensejou, deu os primeiros passos para que outras secretarias fossem criadas no Brasil inteiro. A própria Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo, eu gosto de lembrar, é quase que uma consequência dessa Secretaria Municipal, porque ela foi criada aqui primeiro pelo prefeito José Serra e depois criou a estadual com o governador José Serra. Mas aí nós temos secretarias no Brasil inteiro, no Amazonas, no Paraná, no estado de São Paulo, várias. Ou seja, e por que foi criada essa secretaria? Pelo reconhecimento de que as políticas públicas em prol das pessoas com deficiência não estavam andando, caminhando, se desenvolvendo na velocidade devida. Ou seja, que havia um passivo muito grande de falta de aplicação dos direitos das pessoas com deficiência. Então, esse é o ponto principal, que justifica essa secretaria. E nós trabalhamos, Luciana sabe bem disso, no protagonismo da pessoa com deficiência. O que a gente quer? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem pessoa com deficiência ainda é cidadão de terceira categoria. O que nós vamos escutar hoje de vocês mostra dos dois lados, um trabalho muito grande para mudar esse quadro. Mas esse é um grande quadro ainda, muito preconceito, falta de investimentos públicos, estratégicos nessa área. É uma área estranhamente abandonada, não só no Brasil, no mundo inteiro, em vários países, claro, com exceções. Então, isso que nós estamos fazendo aqui. A gente vai fazer essa comemoração, essa celebração presencialmente. Vocês seriam homenageados nessa nossa festa. Como não pôde acontecer de forma presencial, nós resolvemos fazer essas homenagens. E, ao mesmo tempo, gerar conteúdo relevante, de vanguarda, bacana, divertido, nesse momento de crise, com essas lives, que são, na verdade, bate-papos entre eu, secretário, e pessoas de várias frentes e atividades que foram e são importantes, não só para a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, como para a causa da pessoa com deficiência em geral. Então, bom, sem mais delongas, a gente já está aqui com algumas dezenas de pessoas, eu gostaria de saudar os nossos dois convidados, Luciana Nicola Schneider e o professor Danilo Santos de Miranda. Eu começo sempre aqui, esses bate-papos, perguntando quem é a Luciana Nicola Schneider? Conta para a gente. Bom, Cid, primeiro é um mega prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema tão importante que é a inclusão da pessoa com deficiência. Eu trabalho no Itaú há bastante tempo e lidando com o tema também de diversidade. Hoje eu sou responsável por 3 áreas no Itaú, que é a área de relações institucionais, onde tem todo um guarda-chuva do investimento social privado e também o tratamento do tema de diversidade no apoio para a sociedade civil. Então, uma série de iniciativas para a gente fortalecer a academia, as organizações que vêm trabalhando sobre o tema e também uma forma da gente aprender com quem tem feito um ótimo trabalho.
né? Tem uma segunda área que é a sustentabilidade, então olhar a diversidade também pelo tema de sustentabilidade, avaliando como que a gente pode prestar um serviço melhor para os nossos clientes com algum tipo de deficiência, pensar também nos fornecedores, na nossa cadeia de fornecimento, tanto de privilegiar quem contrata pessoas com deficiência, ou até alguns pequenos fornecedores e microempreendedores nessa temática, e a terceira área era de negócios inclusivos, né? Que é uma área que pensa hoje no empreendedorismo como uma porta de saída para essa questão da desigualdade social e para a questão dos postos de trabalho, que acho que é um tema que a gente vai tratar aqui hoje, né? E o empreendedorismo também é uma porta, é uma oportunidade para as pessoas com deficiência, né? Então, hoje, no Itaú, a gente tem tratado diversidade como um assunto transversal, a gente tem uma gerência de diversidade na área de recursos humanos para pensar nas políticas para os nossos colaboradores, então a gente tem todo um trabalho de como a gente diversifica os tipos de diversidade de pessoas que são contratadas, qual é o suporte necessário, como é que a gente pensa aqui numa carreira continuada, de desenvolvimento continuado, e também, por meio da minha área como um todo, como que a gente pensa para o restante dos públicos, né? Todos os públicos de interesse da organização. Então, é uma jornada longa e muito prazerosa da gente hoje olhar para esse público de uma forma mais sustentável. Eu adoro escutar você, Luciano, porque você fala as coisas certas. Depois nós vamos falar, assim, dessa questão do acesso ao teletrabalho, tudo mais que você estava mencionando, isso é muito importante. Professor, quem é o professor Danilo? Conta para a gente. Muito prazer, em primeiro lugar, estar aqui nessa reunião, nessa live, para falar sobre pessoa com deficiência. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Secretaria pelos 15 anos de existência e pela importância que significa para a cidade de São Paulo, para o Estado, para o Brasil inteiro, como uma área pioneira na proposta pela luta, pelo protagonismo, pela importante campanha que faz em favor da pessoa com deficiência de modo geral. Acho isso fundamental e acho isso uma importantíssima área das políticas públicas, né? Importantíssimo nós termos uma cidade, um Estado, um país que pensa nas pessoas com deficiência, do ponto de vista do seu bem-estar, do ponto de vista do atendimento, do ponto de vista do esforço pela absoluta igualdade. O esforço pela absoluta igualdade. Bom, eu sou diretor do SESC de São Paulo há algum tempo, desde os anos 80, e no SESC a gente tem uma série de ações ligadas à questão do bem-estar de modo geral, ligados a tudo que compõe esse combo, esse pacote de atividades ou de preocupações ou de ações voltadas para satisfazer as pessoas, né? O bem-estar das pessoas. Isso tem a ver com qualidade de vida, tem a ver, portanto, com um projeto de cidadania, de melhoria da vida das pessoas, de modo geral, e da sociedade como tal. E, para isso, toda a infraestrutura necessária, tudo que é importante ser colocado à disposição nossos equipamentos, isso é feito de maneira muito cuidadosa, de muita atenção. O SESC tem sido pioneiro também nesse esforço de fazer com que seus equipamentos, suas áreas, tudo que tem, seja colocado à disposição da clientela, seja colocado à disposição das pessoas do modo mais adequado possível, seja do ponto de vista arquitetônico, seja mais do que isso, do ponto de vista da sua programação, do seu conceito, da sua proposta institucional, seja para atender as pessoas que chegam ao SESC para qualquer tipo de ação que venha a existir, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista da atividade física, seja do ponto de vista da alimentação, da vida social, da convivência, enfim, para estar
estar no SESC, participando, se envolvendo e estando seriamente empenhado no sentido de proporcionar para todas as pessoas a maior integração possível. E a integração possível significa facilitar o acesso de todos. E as pessoas com deficiência, seja ela de que ordem for, seja física, visual, seja ela do ponto de vista intelectual, enfim, que tenha toda a facilidade para isso acontecer de maneira adequada. Portanto, nós nos sentimos muito à vontade de participar de um debate como esse, em primeiro lugar, para mostrar as ações que nós temos feito em colaboração com as outras entidades. Não fazemos isso sozinhos, nós temos que estar integrados absolutamente na cidade, junto às autoridades, junto à política pública também, e, ao mesmo tempo, realizar uma ação interna, para dar atenção para os seus funcionários deficientes, que são dentro daquele quadro normal, importante, necessário, do ponto de vista até mesmo do cumprimento das leis e dos regulamentos, mas seja mais do que isso, seja mesmo para que eles tenham a integração absoluta. A grande perspectiva de uma instituição como a nossa é a luta pela igualdade, a igualdade em todos os sentidos. A igualdade do ponto de vista da integração dos deficientes físicos ou dos deficientes de modo geral, da integração de todos os demais membros da comunidade, do ponto de vista racial, do ponto de vista da sua orientação sexual, do ponto de vista de tudo que diz respeito à vida do ser humano. Portanto, o SESC é uma instituição absolutamente integradora. E, nesse sentido, é um prazer muito grande estar aqui para participar desse debate com a nossa colega Luciana e com o querido secretário Cid Torquato. Estão às ordens. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu já fazer um link com o senhor, que é o seguinte. Eu tenho um respeito profundo pelo SESC, começando da arquitetura. Eu acho que o SESC trata os seus visitantes, usuários, clientes, seja, de uma forma extremamente respeitosa. Em poucos lugares do Brasil, a gente vai ver uma instituição com uma preocupação tão apurada, tão sensível com a questão arquitetônica. Isso reflete muito, na minha opinião, o respeito que ele tem pela sua clientela. Né? Isso se estende aos recursos humanos, ao tratamento aos artistas que se apresentam, impecável, talvez os melhores espaços para se trabalhar, né, que tem. Então, isso vem desde sempre, né, professor? Essa questão do SESC faz tempo, né? A arquitetura ela é um componente indispensável do nosso programa. Não é simplesmente a criação de um espaço para as pessoas frequentarem, pura e simplesmente. Há necessidade de se pensar isso. Nós temos uma tradição de um relacionamento muito, muito maduro com o mundo da arquitetura, com os arquitetos, e o nosso pessoal todo, técnico também, tem um diálogo muito aberto, muito direto com todos os que projetam as ações, os espaços dentro do SESC, no sentido de ter o espaço com essa atitude respeitosa com relação a todos. O espaço, a arquitetura também é um componente, eu diria até educativo da nossa atividade, na medida que ele oferece, pelas condições que tem, pela iluminação, pela dimensão, pelo esforço que se coloca dos materiais à disposição, o tipo de material que é usado na própria confecção desses prédios todos, colocar isso de maneira absolutamente igualitária, ou seja, para que as pessoas possam se utilizar disso como se fosse realmente alguém que se apropria de maneira adequada desse espaço, né? Usa como parte integrante de um processo de realização pessoal permanente. Eu quero dizer com isso que os nossos prédios, nossas
construções todas, tem sempre essa preocupação no sentido de dar à pessoa aquele conforto, aquela atenção, aquele cuidado para todo mundo, inclusive para as pessoas com deficiência. Para nós isso é fundamental e isso é parte de todo um processo, obviamente. Tem toda uma programação, tem todo um cuidado no sentido de proporcionar também atividades que sejam adequadas, mas é importante, sim, esse aspecto da arquitetura. Por quê? Porque nós temos aí muitos profissionais altamente especializados, que conhecem muito bem a nossa realidade e que têm que ser chamados para participar desse grande esforço para que uma instituição que tem interesses públicos, nós não somos uma instituição pública, mas nós somos uma instituição que atende o interesse público. Nós somos voltados para o interesse público, para a clientela específica nossa, para a clientela prioritária dos trabalhadores da área de comércio e serviço e para a população em geral. E, nesse sentido, portanto, esse cuidado faz parte da nossa programação. Sim. Luciano, o Itaú também tem, essa relação que nós temos, né? Eu pude ver que vocês também têm um extremo respeito a essas políticas inclusivas que você mencionou, né? E não só para dentro do banco, como investimentos externos, né? A gente pode ter aqui, no nosso caso, uma experiência de interlocução, de investimentos do Itaú em ações da Secretaria. Eu queria que você contasse um pouco, para quem está nos assistindo, como é que isso funciona, como é que é o processo decisório para a escolha dos projetos que vão receber investimentos, como é que, de fato, vocês investem na sociedade. Cid, primeiro, queria dizer que é muito bacana ter uma secretaria e uma pessoa como você como à frente da secretaria que vem nos provocando a ser cada vez melhores, um pouco das iniciativas que a gente tem tomado não só no sistema financeiro, mas também de olhar a amplitude das iniciativas que a gente tem que fazer para as pessoas com deficiência, né? Eu acho que tem um trabalho importante que a secretaria tem prestado de suporte para a gente, que é para discutir um pouco da adequação física dos nossos espaços, não só para funcionários. Você já me fez N provocações e que foram muito bem-vindas para a gente poder voltar para a nossa estrutura de engenharia, para ver um pouco como a gente faz uma adequação melhor, mas também de ter um olhar atento para a acessibilidade das nossas agências e o quanto ela tem que ser mais acessível para os clientes que procuram um sistema financeiro, né? A gente vem, na linha do tempo, enxergando uma necessidade de usar os recursos financeiros do banco para fortalecer entidades da sociedade civil e projetos já que têm um papel importantíssimo da gente chegar com recurso em iniciativas que precisam de suporte, né? Então, quando a gente fala da inclusão, que é um item bastante importante, o que eu posso garantir de bate-pronto com o banco, né? A contratação, o desenvolvimento dessas pessoas, pensar numa acessibilidade do crédito, coisa e tal. Mas o nosso recurso, ele pode ir mais longe, né? Ele pode chegar em fortalecer a academia, como é que a gente olha hoje para as pessoas que chegam à universidade, como que a gente pode pensar na educação básica, né? Então, no ensino fundamental, no ensino médio, quais são os desafios, como é que a gente torna isso uma discussão de acessibilidade, uma escola mais inclusiva, como é que a gente traz acessibilidade para a cultura. Então, a gente abriu aqui um pouco o foco do banco para começar a apoiar as iniciativas sociais voltadas para apoio de iniciativas de pessoa com deficiência. Mas não somos especialistas nisso, né? Então, como que a gente faz uma governança para garantir que o nosso recurso realmente chegue aonde vai ajudar de fato? Então, primeiro a gente consulta os nossos funcionários de pessoas com deficiência. Então, a gente tem um grupo de afinidade, onde as pessoas com deficiência que trabalham no Itaú Unibanco, elas trazem ideias, elas trazem críticas, e elas nos provocam para, de fato, o que deve ser feito para dentro e para fora do banco. Além disso, a gente montou um comitê consultivo de pessoas da sociedade civil para diversos temas da diversidade, né, a pessoa com deficiência inclusa nesse espectro aqui de análise, e a gente leva bimestralmente todas as iniciativas que a gente pensa em fazer ou estudos que a gente pretende contratar para análise desse grupo, desse conselho.
E hoje, a pessoa com deficiência ela é representada pela pessoa do Rodrigo Mendes, que tem feito um trabalho incrível de nos provocar, de fato, o que a gente precisa olhar, né? Então, uma reflexão que a gente vem fazendo recentemente é um pouco quanto o Covid, ele é uma janela de oportunidade, né? O próprio Cid trouxe isso para a gente, né, numa das conversas que a gente teve aqui no banco, de que o home office, essas novas formas de trabalho, ele diminui esse viés do preconceito, porque você está lidando com uma pessoa por meio da tecnologia, então não está mais tão claro, a gente rompeu um pouco essa etapa, então olhar a tecnologia num aspecto muito positivo, mas, por outro lado, nos preocupa bastante, porque a tecnologia também rouba postos de trabalho, né? Então, para trabalhos que a gente tem mais de baixos no banco, que a gente percebe que hoje a tecnologia vem dando conta de atividades de 2, 3 pessoas com um robô, com um aplicativo. Então, preocupa muito quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala desse trabalho social, quantos postos de trabalho não estarão mais disponíveis? E, normalmente, as minorias tendem a ser as mais prejudicadas, as mais vulnerabilizadas nesse momento, né? Então, a gente tem discutido muito nesse grupo quais são as iniciativas que a gente vai ter que apoiar daqui para frente para transformar um pouco. Então, como que a gente traz capacitação, ou até um termo novo que está sendo usado de reskilling, de usar um pouco, adaptar as pessoas com deficiência também no seu conhecimento e na sua bagagem, na sua formação, para também estar acompanhando essas oportunidades geradas por tecnologia, né? Como é que a gente também transforma o emprego em geração de renda a partir do momento que você faz uma transição muito sustentável para empreendedorismo, né? Então, hoje, quando a gente olha um pouco onde vamos colocar os recursos, o dinheiro do Itaú para apoiar essas iniciativas, a gente olha quais são os desafios atuais e como que a gente pode fomentar não só novas políticas públicas de suporte para essa transformação, mas também qual é a grade de proteção que a gente gera para evitar danos maiores por tudo que vem vindo, né? Acho que a gente hoje tem algumas iniciativas mais robustas, né? O próprio Instituto Rodrigo Mendes hoje tem nos dado muito suporte em entender os desafios da educação inclusiva, e aí eu não estou falando só da educação para crianças e jovens, mas também a gente pensar numa educação continuada, olhar um pouco quais são os desafios de permanência nas universidades. A gente teve várias experiências com cotas na questão racial, como é que a gente traz esse aprendizado da pessoa com deficiência e como é que a gente gera bolsas de permanência e como é que a gente investe para diminuir aqui um pouco os desafios nessa questão. Então, é um grupo bastante sério que tem discutido e tem ajudado o Itaú a encontrar investimentos que, de fato, gerem impacto. Muito legal. E, professor, como é que o SESC está lidando com a pandemia em si e com a perspectiva do pós-pandemia, do novo normal, né, nesse cenário de aceleração digital? Esse é um extraordinário desafio, né, que temos pela frente. Nós temos, ultimamente, conversado muito entre nós, são muitos colegas que discutem essa questão sobre, primeiro, o que nós temos que fazer agora, nesse momento de combate ao coronavírus, combate a essa pandemia, e temos nos envolvido bastante nisso, da mais diversas formas, né? Tanto internamente como externamente. Nós temos um programa muito forte ligado à questão alimentar, tanto internamente como permanente, né? Nós que tem um sistema de uma atuação forte nessa área alimentar. Essa área alimentar está presente em todas as nossas unidades, para todos os públicos, e nesse período de pandemia, especialmente para aqueles públicos mais carentes, que têm problemas mais graves, incluindo aí, inclusive, uma ação específica voltada para as pessoas com deficiência, através de entidades que atendem pessoas com deficiência, né? Nós temos um programa chamado Mesa Brasil, de muito antigo, que foi fortalecido, ganhou uma projeção especial e uma força nova, no sentido de poder distribuir mais alimentos ainda, com mais doações provenientes de doadores os mais diversos. Então, isso está muito forte nesse momento.
estão lidando com isso de uma maneira bastante acentuada. Nesse momento, exatamente, estamos no processo de distribuição de cestas básicas, diretamente pelo SESC, de doações, inclusive, também que recebemos, e de ações diretas feitas pelo próprio SESC. Então, essa é uma ação muito significativa. Tivemos também um trabalho muito forte ligado ao atendimento das pessoas envolvidas, no atendimento aos infectados todos, né? Enfrentando todos os problemas, né? Com doações de equipamentos de proteção individual para hospitais, usando material nosso também, uma vez que nós temos um atendimento forte também na área de saúde, né? Então, nós colocamos à disposição da Secretaria da Saúde a possibilidade também de atender a esse tipo de necessidade. Viseiras, máscaras, enfim, isso tudo faz parte desse esforço. Agora, nós estamos continuando a nossa atuação de maneira virtual intensamente. Nós temos uma programação que praticamente ocupa, aos poucos, o dia inteiro, né? Na área de música, na área de teatro, na área de debates, na área de atividades físicas, vamos entrar na área de alimentação, com orientação também, uma espécie de... com o SESC nas cozinhas das pessoas para oferecer algum tipo de orientação nesse momento. Estamos entrando com cinema, né, em streaming também. Então, a programação nossa está sendo toda ela canalizada nesse ponto de vista, desse uso da tecnologia como essa e outras que temos feito com bastante eficácia. Isso está se tornando muito importante e necessário. Eu diria que isso nos dá um ensinamento para o futuro também, poder combinar melhor a futura atuação presencial com também uma futura atuação virtual, desse aprendizado. Portanto, nós estamos tirando um bom resultado. Finalmente, é importante ressaltar também que estamos nos preparando para voltar a ter as nossas unidades abertas, atendendo o público, e isso, naturalmente, vai exigir cuidados muito, muito novos, muito especiais, né? Porque essa nova normalidade vai exigir atenções muito novas também com relação aos cuidados necessários. Eu acho importante ressaltar dois aspectos. Primeiro, que nós temos uma certa incerteza de futuro no momento. Não temos tanta garantia de como que essas coisas vão se dar. Porque há uma indefinição, nós estamos aguardando que surjam tratamentos, a vacina, e, naturalmente, isso vai ter que modificar profundamente a nossa realidade até chegar nesse momento. Então, esse é um primeiro aspecto muito importante, assim, previsibilidade. Em segundo lugar, eu acho importante ressaltar também que nós atuamos numa perspectiva de valorização da solidariedade como um elemento vital da construção da cidadania. Esse é um programa permanente. Nós somos uma instituição que trabalha em favor da construção da cidadania, de uma cidadania mais consciente, capaz de entender melhor o próprio papel, entender melhor quem nós somos, quem é o outro, o mundo que nós estamos, a questão ambiental. Tudo isso faz parte de um processo educativo permanente que uma instituição como a nossa procura desenvolver através da cultura, através da sua atenção para a atividade física, através da alimentação, da saúde, da questão ambiental, da sustentabilidade, enfim, todos esses elementos que compõem hoje em dia um programa de bem-estar social para a população de modo geral, né? Então, essa é uma preocupação intensa da instituição permanentemente. Sempre existiu e, durante esse período agora de pandemia, está sendo ressaltado e se prepara para um novo momento onde esses valores serão mais ainda enfatizados. Por quê?
porque cada vez mais conscientemente nós estamos percebendo a importância da solidariedade, ou seja, nós dependemos um do outro muito mais do que nós percebíamos isso antes. Isso tem significado para todo mundo. Isso eu diria que é uma lição de caráter transversal. Ela vale para todas as pessoas, em todos os lugares, vale para todas as sociedades, vale para todos os países, vale para o mundo inteiro, né? Essa noção de que a dependência mútua, o interesse e o respeito um pelo outro é fundamental a essa altura, criando novas condições, novos paradigmas de relacionamento, de cortesia, de convivência, tudo isso faz parte desse novo normal, dessa nova atitude. Tem pessoas que ainda duvidam um pouco e acham que a gente vai voltar pura e simplesmente porque éramos antes. Não voltaremos. Não tem como, diante dessa consciência agora, diante dos fatos reais que tem no primeiro momento e, posteriormente, depois do que isso nos deixar de lição, apesar do sofrimento imenso, todos nós estamos passando, né? O isolamento, a perda de pessoas próximas, a perda de tanta gente que nós temos no nosso país, que está, inclusive, numa perspectiva de se tornar quase que o primeiro nas perdas no mundo inteiro, né? Então, diante disso tudo, parece que as nossas questões têm um nível de gravidade talvez até superior, maior do que de outros lugares, de outros países, né? Mas, de qualquer forma, parece que essa lição é mais profunda ainda para a gente, né? Então, nós temos que tirar proveito disso. Qual é o proveito único que nós podemos tirar? É o que isso nos ensina, para onde que isso nos leva. Então, nesse sentido, mais do que uma retomada pura e simples do que virá pela frente, abrir as unidades, voltar a funcionar tudo do jeito que estava antes, nós temos que repensar tudo que nós fazíamos, como faremos agora e como deverá ser esse novo normal daqui para frente. Nesse sentido, portanto, tanto para as pessoas, todas as pessoas, assim como as pessoas com deficiência, inclusive, né, que são portadores, portanto, de um cuidado muito mais especial da parte dessa solidariedade que eu mencionei, nós teremos um cuidado maior ainda. Se antes nós já tínhamos essa preocupação de tornar as nossas unidades acessíveis ao extremo, nós o faremos agora com muito mais ênfase, com muito mais força, tendo em vista essa lição, essa realidade que nós estamos enfrentando no momento. Essa é um pouco a noção que nós temos e para a qual nós estamos nos preparando, né? Conversando, discutindo, sabendo como serão nossos novos espaços, como será nosso atendimento, como será a nossa programação. Tudo isso a gente está pensando seriamente agora. Uma aula, professor, obrigado. Luciana, uma aula de gestão, de visão. No sinal, eu gostaria de me oferecer pessoalmente, oferecer a secretaria para vocês, né, as duas instituições, mas também para outras que nos ouvem, né, nesse processo de discussão, né, do que vai ser o futuro, se eu puder contribuir com certeza. Como dizem, né, com os meus 2 cents. E pegando o gancho da solidariedade do professor Danilo, eu queria só reconhecer e agradecer a presença de algumas pessoas aqui que estão nos vendo. A Silvana Correia, a Sueli e a Gunes, chega para mim, por favor. O Sidney Tobias, todo o pessoal da Secretaria da Pessoa com Deficiência está ligado, a Adriana Souza, que eu já falei, a Lívia Mota, a querida Lívia Mota está aqui nos acompanhando, Juarez Pérez, Cidinha Faria, meu amigo Leandro Cadeira, jogador de bocha, Rosângela Baqueiro, referência, Washington Aquino, amigão, ou seja, tem dezenas de pessoas aqui nos acompanhando e mandando comments aí, comentários e perguntas muito interessantes. A gente não consegue dar conta de todas. Eu sugiro depois, Luciana e professor, que suas equipes
entre no Facebook da Secretaria e dê follow-up aos comentários, alguns deles Claro. muito interessantes, e algumas ideias muito interessantes. Né? Luciana, e aí, como é que vai ser? Como é que vocês do banco, e banco não pode perder dinheiro, né? Então tem essa coisa, vocês devem ter fazendo estudos diversos sobre vários cenários possíveis, né? E alguns, acredito, assustadores. Mas qual é a sua visão do novo normal? A gente tem feito realmente vários estudos e, de fato, o que a gente percebe é que a gente vai voltar numa condição econômica muito mais instável do que a gente tinha antes, né? As pessoas vão voltar com outro potencial de consumo, a gente vai ter que pensar aqui, principalmente como banco, em como que a gente se transforma num agente de ajuda nesse momento, né? Como é que a gente vai pôr o crédito à disposição para ajudar pessoas, né? Para você ter uma ideia, hoje no microcrédito a gente tem feito uma ação de ficar postergando data de pagamento e vencimentos, porque a gente vê que essas pessoas estão sem capacidade de pagamento, e isso não vai ser uma coisa que vai ser retomada no curto prazo, né? Isso vai levar um tempo para se restabelecer, né? Então, como que a gente reinventa o crédito pensando numa outra possibilidade, né? Pensando numa possibilidade não de um retorno rápido, mas num retorno que vai vindo em outras condições, com outra taxa de juros, para ser um agente de transformação e de restabelecimento aqui da capacidade de produção dessas pessoas, né? É uma coisa que preocupa bastante, e a gente tem feito vários cenários, que quando a gente fala de uma questão econômica, a gente deixa uma desigualdade social maior, a gente deixa uma lacuna maior para as pessoas que já estavam naquele limite entre conseguir ascender ou voltar para uma situação de proteção social, né? E acho que aí, quando a gente fala de minorias, a gente fala da pessoa com deficiência, a gente tem que redobrar a nossa atenção. Como que a gente vai garantir aqui apoio de política pública, apoio da iniciativa privada, para que essas pessoas, de fato, continuem no crescimento do teu espaço de inserção, e aí eu acho que a gente está falando de inclusão, mas a inclusão de fato, como é que é a inclusão para o desenvolvimento, para que essas pessoas têm acesso à renda, têm acesso ainda aos postos de trabalho, né? A gente sabe que a gente tem a lei de cotas, mas que ainda tem muitas empresas no Brasil que pagam a multa em vez de contratar essas pessoas. Como é que a gente usa esse momento de solidariedade, de reflexão, para garantir o cumprimento dessas vagas, para garantir que essas pessoas vão ter acesso à renda e que vão ter acesso a um plano de saúde fornecido pela empresa? Tudo isso é muito importante. Eu acho que é uma reflexão que cabe para o meio empresariado do Brasil, né? Eu acho que se todo mundo fizer a tua parte e continuar contratando, continuar aqui pensando na cota, a gente vai conseguir ter um efetivo de pessoas que não vão estar desamparadas nem por salário, nem apoio de saúde, nem apoio de ter uma empresa por trás com toda a sua estrutura que pode ali minimamente dar um suporte, né? E eu acho que se a gente não fizer essa reflexão e não pensar pela solidariedade, eu acho que o nível de desemprego tende a crescer, continuar crescendo, e a gente não pode deixar que essas pessoas fiquem reféns a isso, né? Porque a gente sabe que muitas empresas, quando fazem o processo de pensar no corte, vão acabar ficando com poucas pessoas, e a gente não pode esquecer que dentro dessas poucas pessoas, a pessoa com deficiência tem que ser priorizada e tem que ser pensada nesse momento, né? É uma questão de humanidade, de solidariedade, mais do que pensar apenas numa questão fria de sobrevivência econômica das empresas. Um momento difícil, né, de reinvenção, né, um momento, eu imagino a crise econômica que já está se estabelecendo, mas que crescendo, né, vai ser brutal. Eu tenho dito muito aqui, para as pessoas que passam por aqui, né, e inclusive levei essa questão ao prefeito do Covas, né, aos secretários, né, que a gente tem que começar a pensar um pouco, né, mais, né, um esforço maior ainda de ver como é que vai ser esse futuro, como é que a gente ajuda, como você disse, Luciana, na retomada dos negócios, na reinvenção dos negócios, em muitos casos, né, e na própria reinvenção das relações humanas, né? A gente está num momento muito maluco, muito radical, né?
Eu acho que tem só complementando, eu acho que todo mundo pode fazer a sua parte, né? Eu acho que agora, no momento do Covid, todo mundo fala assim, priorize em adquirir de empreendedores do seu bairro, né? Eu adicionaria priorize em adquirir empreendedores de minorias, pessoas com deficiência, pessoas que, de fato, aquele ganha-pão é super importante. Se todo mundo, no momento da retomada, pensar em pequenos fornecedores e esses fornecedores que, de fato, ali precisam dessa renda, eu acho que a gente também pode ajudar a fazer essa retomada mais rápida e fazer com que esse público sinta menos. Bom, eu queria mudar um pouco de assunto como a gente sabe, nessas crises nós temos janelas de oportunidades também. Um dos pontos que nos une aqui nessa conversa é o Festival Sem Barreiras. Verdade. Vocês foram grandes apoiadores, o Itaú é grande apoiador de todo o nosso programa cultural, né, e a gente consegue fazer muita coisa, né, Luciana, com investimentos bastante módicos, né, lógico. É verdade. Tem dinheiro envolvido, mas a gente valorizar muito o dinheiro que a gente usa, que eu acho importante nisso. E o SESC, sem dúvida alguma, eu acho que é o nosso grande parceiro no Sem Barreiras. Acabei de sair, professor, de uma reunião exatamente falando disso, a gente programando o Sem Barreiras desse ano, que vai acontecer de qualquer jeito, de 21 a 28 de setembro. E vai ser totalmente virtual. Nós estamos programando para ser totalmente virtual. Né? Se tiver alguma mudança, a gente faz alguma adequação para um semipresencial, aí, sei lá. Claro. Mas nós estamos pensando no festival e queremos que seja um showcase. Se a gente conseguir, as ideias são muito mais otimistas, você vai mais longe com as ideias do que muitas vezes com as realizações. Mas o que a gente quer é que seja um grande showcase deste momento, que a gente consiga também transmitir, em termos de tecnologias, em termos de opções que nós tivemos, a realidade atual e inclusive, como exemplo de como tem que ser os eventos neste momento. Né? Então, vocês vão estar recebendo nos próximos dias claro. A apresentação da nossa programação. Olha, Cid, pode contar conosco. Você sabe que na nossa perspectiva de atuação, a gente tem sempre algumas linhas, digamos, muito claras do que se pretende fazer, né, de orientação do nosso trabalho. A primeira orientação diz respeito a essa questão do abrir portas, né? Acessibilidade, facilitar a entrada de todo mundo para entrar, para ver, para assistir, para olhar, para estar junto. Né? Essa é a primeira fase importante. A segunda fase é a participação. O que faz lá dentro? Entrar e participar, fazer alguma coisa, se envolver, ver alguma atividade. Mas uma terceira fase é construir junto, né? É fazer também, é ir além do fazer, é inventar junto, é participar intensamente. Então, com relação às pessoas com deficiência, por exemplo, é importante para nós facilitar realmente todo o acesso a todas as atividades naquilo que nós temos, seja com relação a atividades culturais, ao teatro, à música, à dança, ao cinema para cego, com descrição, a questão das legendas, das explicações todas, para facilitar o acesso das pessoas com deficiências auditivas ou visuais, etc., também em todas as atividades. Então, isso é importante, isso é fundamental. Mas o fazer, esse passo de realizar junto, de se tornar um criador, vale para todo mundo, inclusive para as pessoas com deficiência. Então, para nós, esse Festival Sem Barreiras é talvez o suprassumo desse momento, ou seja, o momento em que se incentiva, se valoriza aqueles que, com deficiência, são também criadores, são pessoas que vão se apresentar, pessoas que têm uma oferta, têm alguma coisa
que foi criada, inventada, construída por ele. Para nós, isso é fundamental. Numa instituição como a nossa, é chegar nesse ponto. Para todo mundo, de modo geral. Mas nem todos vão chegar lá, claro. Por quê? Porque aí exige interesse, talento, vontade efetiva, etc., etc. Cada um tem suas inclinações, seu jeito, sua maneira de ser, e a gente tem que respeitar a diversidade. Isso chama-se diversidade. Tem gente que simplesmente vai só para ouvir e acabou, vai fazer outro tipo de envolvimento, vai escrever, vai fazer poesia, vai inventar alguma outra coisa. Então, com relação a isso, Sem Barreiras é alguma coisa que oferece uma oportunidade que vai além. Isso é muito avançado, sabe, Cid? Eu acho isso sensacional, acho importante e pode contar com a gente. Isso faz parte do nosso DNA também, chegar nesse ponto, para todo mundo, tá bom? Muito obrigado, a Lígia Zamoro, né? Sua equipe está com a gente A Lígia é uma das nossas trabalhadoras aí. Luciana, nessa linha eu queria explorar um pouquinho o que você falou antes. A gente está aqui falando do protagonismo da pessoa com deficiência. Por quê? Porque ela não, em geral, na média, não protagoniza. Ela está escondida. A gente sabe que todos os professores, de todo o cenário da empregabilidade brasileira, todo mundo com carteira assinada, só 1% deles são pessoas com deficiência. Ou seja, você falou muito bem, esse mundo digital abre uma janela de oportunidades aí, não é fácil também, não é automática, mas muito grande para um montão, para talentos que estão presos em casa, porque não consegue sair da rua da casa dele, porque ele não tem a cadeira de roda, porque ele está entubado, porque ele está com respirador, sei lá, porque ele não quer sair, porque a deficiência dele, a mobilidade dele é limitada. Como é que... Então, isso obviamente que a gente tem que prover, como você mesmo disse também, ferramentas para os caras se conectar, para ele poder jogar esse jogo. Como você vê isso? Como é que você vê a participação do Itaú, da sua área, dos seus investimentos nesse processo? Algum tempo atrás, a gente começou mais ou menos uns 2 anos, um apoio para um projeto do Instituto Mara Gabrilli, de um programa chamado Cadê Você? E ali a gente teve um aprendizado muito grande de entender exatamente essa realidade que você está contando, Cid, das pessoas estarem em casa, de não terem acesso, de não terem acesso à educação, por vários motivos, né? Tem desde o motivo da falta do acesso, tem um motivo um pouco de como a família também dá um tratamento para a pessoa com deficiência, e a gente vem apoiando e vem tratando um pouco como que a gente leva esse acesso, né? Com a tecnologia, é um mar de oportunidades. E a parte muito bacana é que não é complexo, é simples, né? A gente teve uma experiência agora recente com jovens vulneráveis, não especificamente com deficiência, mas que nos abriu os olhos de que hoje, no mundo da tecnologia, você tem um papel do programador, que é uma mão de obra que está escassa no mercado, e tem uma demanda enorme de contratação, e que qualquer um pode ser um programador, inclusive uma pessoa que não teve uma faculdade de tecnologia ou qualquer faculdade, você pode também fazer isso com uma pessoa dos 60 a mais, uma pessoa que vai ter que se reinventar após a aposentadoria, e você também pode trazer a pessoa com deficiência. Então, ela pode ter um curso que hoje está disponível, e aí acho que entra o papel do Itaú, né, de financiar mais cursos. A gente teve experiências com a Mastertech, a gente tem olhado a Ecole 42, a gente tem olhado vários parceiros que têm propiciado isso para pessoas gratuitamente, isso não é uma coisa tão complexa, então qualquer um pode se transformar num programador. A infraestrutura necessária pode ser subsidiada pelo banco, porque você precisa da internet, você precisa de um computador, não é nada tão sofisticado, e existe uma demanda e muitas vagas para contratação. O próprio Itaú, para você ter uma ideia, que a gente tem uma área de tecnologia bem robusta. A gente tinha, no primeiro semestre desse ano, mesmo com o Covid andando e tudo mais, 3.200 vagas de programadores, né? E quando a gente começou, só no primeiro semestre, e quando a gente começou a olhar para outras empresas, a gente percebeu que todo mundo tem essa demanda, né? Então, eu acho que isso é uma oportunidade rápida de inserção,
tira várias barreiras, então você não vai precisar deslocar essa pessoa, você vai poder dar ali a infraestrutura na casa dela mais adequada. Então, qual é a cadeira que vai ser a melhor para aquele tipo de deficiência? Qual é o software que vai ajudar na acessibilidade? Porque também é uma possibilidade que é transversal a todas as deficiências, então é muito democrático. Então, é esse lado que eu acho que a tecnologia vai ajudar a acelerar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? E eu acho que qual que é o papel do banco aqui? É a gente financiar mais iniciativas como o Mastertech, Cole 42, tantas outras que eu não vou saber de cabeça, mas que a gente tem patrocinado e que trazem de forma gratuita como uma forma realmente de inserção, né? Mais do que um processo eu acho que é um passo além, que o Itaú vai estar dando e que as empresas também podem dar. Não é ir lá e fazer um processo de recrutamento e seleção de pessoas com a capacidade, é se colocar à disposição para fornecer a capacitação, fornecer todo o conhecimento e a infraestrutura necessária e absorver essa mão de obra treinada, né? Eu acho que hoje, o que a gente tem olhado como possibilidade é programas que a gente financia não só para as vagas existentes no Itaú, mas de vagas que a gente já sabe que estão existentes no mercado, né? Então, acho que a tecnologia vem como uma forma para a gente quebrar esse paradigma de, quais são, porque acho que esse é sempre um tema que eu sempre escutei nos debates da pessoa com deficiência. Mas quais são as capacitações que a gente precisa dar? Quais são as habilidades e competências que essa pessoa precisa ter para crescer na empresa? A tecnologia rompe tudo isso, então eu estou com uma visão muito otimista em relação a isso, e o Itaú vai ser protagonista nisso, já tem uma série de investimentos, a gente já tem se juntado a parceiros muito robustos nisso, e a gente tende a crescer esse investimento com toda certeza. Quero conversar com vocês, que a gente bateu aquele papo no dia, né? Porque essa é uma posição, uma posição, uma postura, meio paradoxal, por um lado, né? O ideal, todo mundo defende, obviamente que eu defendo, numa situação de normalidade, todo mundo junto e misturado. Óbvio, isso continua sendo o nosso grande objetivo. Mas se a gente é obrigado a viver isolado, né, vamos tirar o melhor disso. É isso que eu falo. Porque a gente, Luciano, nessa posição, eu já falei aqui várias vezes, recebe críticas das pessoas. Não, vocês têm que trabalhar pela integração, pela inclusão. Sim, se o mundo estiver normal e todo mundo puder se abraçar e se beijar, sim, e as mãos e rezar junto. Mas do jeito que está, que a gente tem que ficar, e vai ser assim mesmo, porque as empresas aprenderam que home office funciona, e às vezes funciona melhor do que o funcionário da empresa, né? Então, nesse cenário, nós temos que ter o melhor. E nesse melhor, é essa inclusão que você está propondo. A inclusão digital. A inclusão digital. E Cid, eu acho que tem um ponto importante, assim, nós estamos no Itaú há mais de 60 dias, com mais de 50% dos funcionários em 100% do home office. Faz mais de 60 dias que eu não saio da minha casa. E nem por isso eu deixo de ter uma integração com os meus pares, com a minha equipe, a gente tem feito momentos de descontração. Então, acho que a gente vai ter que aprender a se relacionar de uma outra forma, né? Um outro ponto é que, assim, pelo Itaú, a gente está fazendo o programa Todos pela Saúde, que é um apoio que o banco tem feito para esse momento de combate ao Covid, e a gente tem lá um conselho de médicos, e está muito claro que enquanto não tiver uma vacina eficiente, enquanto a gente não conta, isso vai ser a nossa realidade para o médio e longo prazo. Não vai passar, a gente vai retomar a vida e vida normal. Não, isso até, de fato, se encontrar uma vacina, isso vai ser a nossa realidade por um bom tempo. Então, por que não usar isso como uma oportunidade, né? Não, e outra, é a realidade em si, né? E a gente tem que mudar com ela, porque senão nós apanhamos dela, né? Perdemos com ela. Né? Então, temos que continuar surfando aí na realidade existente. Professor, nós já estamos chegando no final, 1 hora de bate-papo, sempre fica curta. Você queria só fazer 2 observações rápidas sobre a nossa atuação. Eu queria que o senhor encerrasse também, fizesse suas observações, as conclusões aí, as observações. Claro, tem muita coisa que a gente tem que considerar, e realmente essa questão do home office, do teletrabalho, é uma oportunidade nova, né? Porque nos torna todos na mesma situação, né? Estamos todos, de alguma forma, sem possibilidade de estar
presencialmente no trabalho, mas estamos em casa e, naturalmente, isso facilita para todo mundo participar, se envolver. Eu acho sempre muito importante essa coisa do envolvimento, da participação. Isso tem muita coisa, muitas atividades que a gente leva em conta no nosso dia a dia, a gente está envolvido em muitas ações, nós saberemos agora com clareza tudo que vai acontecer, nossas exposições, nossos espetáculos, nossas ações de teatro, etc. Tudo isso vai vir, aos poucos, ser devidamente esclarecidos e discutidos, etc. Nas exposições todas, a gente tem sempre uma atenção especial na acessibilidade, na informação e no material todo educativo para todos, inclusive para as pessoas com deficiência. Mas eu gostaria de ressaltar as diversas atividades que nós temos, uma delas que há mais de 20 anos nós realizamos na cidade de São Carlos, que é um simpósio de atividades físicas adaptadas, né? Que já funciona há muito tempo com especialistas provenientes de várias partes do mundo, com a participação, muitas vezes, do próprio Comitê Olímpico, Paraolímpico Brasileiro. É muito importante isso, por quê? Porque essa coisa da atividade física para a pessoa com deficiência, especialmente deficiência física, é muito importante ser considerado, porque isso significa qualidade de vida, significa melhoria das condições gerais, significa melhoria do próprio estado de espírito das pessoas. Isso é muito interessante, você tem provavelmente bastante mais profundidade de conhecimento sobre esse assunto. Então, na realidade, meu caro, eu gostaria de dizer que nós continuamos atuando e, de alguma forma, eu diria que esse novo mundo que está vindo pela frente, com todo o sofrimento que nós sofremos agora, mas, ao mesmo tempo, com as oportunidades que são oferecidas, provavelmente, se a gente abrir bem o olho, abrir bem a atenção, nós teremos um mundo, provavelmente, com um nível melhor de solidariedade. Eu acho isso meio que obrigatório. Eu não digo que é obrigatório por imposição de alguém, de algum fato, de algum princípio religioso, nada. É pela necessidade humana mesmo, pelo que nós estamos observando agora. Então, eu deixo apenas essa colocação, vale para nós, vale para todas as instituições voltadas para o interesse público, vale para aqueles que tenham uma atenção especial para os outros, de modo geral. Nós vamos redobrar essa atenção ainda e exigir, de alguma forma, que a sociedade esteja mais atenta ainda ao outro. Essa percepção da alteridade, para mim, é um dos elementos vitais para o ser humano poder ter uma vida normal, tranquila, e com isso poder se desenvolver nessa sociedade tão difícil e complicada que nós estamos nesse momento. Eu acho, professor, que essa sua, seu posicionamento final enseja uma campanha. As grandes instituições, talvez a gente possa começar isso com a liderança do SESC, o Itaú está aqui, então a gente precisa lançar, porque todo mundo está falando disso de forma individual. Talvez seria bom fazer uma campanha sobre solidariedade para adesão de todo mundo, e não só para adesão, mas para sensibilização também das pessoas. Então, porque eu tenho escutado falar muito de solidariedade, mas eu acho que falta empacotar isso numa campanha que realmente mobilize e reúna, junte, aproxime as pessoas. É isso mesmo. Sem dúvida, vamos pensar nisso. Luciana, lembrando, antes de você terminar, que o Itaú, além de tudo que ele faz, todos os patrocínios costumeiros, ele doou R$1 bilhão ao Brasil na luta, para mitigar o impacto da pandemia na população. É verdade. Então, sob esta ótica, sob esse pano de fundo, queria que você fizesse suas considerações finais.
É verdade, Cid. A gente percebeu que dentro do investimento social privado não era uma atenção das empresas à questão da saúde. A gente fez um primeiro aporte lá atrás dos nossos institutos e fundações de 150 milhões e a gente viu que não dava para nada, né? Que quando a gente começou a entrar nos estados e ver a realidade dos hospitais públicos e o tamanho da necessidade para o Covid, precisaria de um investimento mais potente. E aí a gente doou 1 bilhão para a Fundação Itaú de Educação e Cultura, para que ela fizesse a gestão apenas em iniciativas voltadas para o fortalecimento da saúde pública, que envolve desde compra de respiradores, doação de EPIs, pesquisas, aumento da capacidade de testagem, e a gente pensar em políticas de retomada e qual legado fica para a saúde pública, né? Então, é um pouco da nossa contribuição. Eu só queria agradecer. Foi realmente uma conversa deliciosa. Eu queria agradecer o Anderson por ter transformado nossas falas aqui de forma mais acessível, né? E dizer que vocês podem contar com o Itaú, que a gente vai estar junto, e dizer que, Danilo, sou uma fã do seu trabalho. Acho que o que você faz é sensacional no SESC, não só para pessoa com deficiência, mas eu tenho acompanhado muito de perto tudo que vocês têm feito pelos idosos, pelo nosso 60 a mais. E é um prazer aqui ter debatido contigo nesse painel. Obrigada, Cid, pelo convite. Bom, eu podia estar mais agradecido, honrado, né, e feliz com esse encontro, né, duas grandes instituições para o Brasil inteiro, dois grandes parceiros da Secretaria e dois grandes amigos que eu conquistei. Claro. Eu acho que, né, nesse momento, como dissemos todos aqui, a questão da amizade, né, da solidariedade e da amizade, esse é fundamental. A gente está vendo nesses contatos virtuais, eu tenho feito conexões e reconexões muito interessantes. Tenho falado com pessoas, né, na verdade, o digital, aí, o vídeo, tem facilitado o contato com muita gente. Eu tenho ampliado os meus contatos né, via esses recursos. Então, tem sido uma fase riquíssima para mim e para a Secretaria. Eu queria agradecer muito, porque esta foi uma conversa realmente muito interessante. O pessoal está pedindo aqui para a gente ficar mais tempo, mas não, a gente tem 1 horinha, esse é o tempo, e a gente continua conversando via Facebook aí. Lembrando, pessoal, agora que vocês já estão na página da Secretaria, da CIMIPED, entrem lá e sigam a página da CIMIPED. Nós estamos fazendo uma grande campanha para chegar a 30 mil seguidores, que é pouco numa cidade que tem 900 mil pessoas com deficiência. Nós estamos batalhando com relevância, né, para que a Secretaria seja uma secretaria plena, possa impactar, de fato, a vida das pessoas como a gente quer. Obrigado, boa tarde. Obrigado a você. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Tchau.